Olá, sejam muito bem-vindos aí a mais uma aula da disciplina Administração Financeira para o curso Técnico em Administração do AlphaTec, Grupo Alfa. Sou o instrutor Vanderberg Nunes, estamos aí para poder continuar nossos assuntos referentes à disciplina, tá bom? Nas aulas passadas vimos aí um pouco sobre os conceitos e definições da administração financeira, os tipos de companhias, vimos também os tipos de bancos, né, que existem e toda a questão do Comitê Monetário Nacional. Vimos também como funciona o mercado financeiro brasileiro, quais são suas principais entidades e quais são os seus principais serviços que são atribuídos no mercado. Hoje vamos ver o seguinte, a gente vai trabalhar um pouco sobre os tipos de companhias. Vimos em slides passados e vídeos passados quais são os tipos de companhias, são as companhias abertas e companhias fechadas. Só que também tem as companhias mistas, que são praticamente empresas que têm aí o intuito de poder pegar alguns tipos de recursos financeiros e investir em ações no mercado. Temos aí principais atividades financeiras da empresa, então dentro de uma organização, dentro da empresa, iremos ver quais são as principais atividades empresariais na parte de finanças, né? Quais são os principais cargos, as principais funções que são atribuídas à parte da administração que cuida na parte de gestão de compras e também na gestão financeira, funções do administrador financeiro e os tipos de ciclos. Então, a gente vai hoje entrar, né, na administração financeira aplicada às empresas. Então, como é que você deve utilizar aí os conceitos no mercado, os conceitos aí na tua empresa, no teu estágio, no teu emprego, como é que você deve justamente identificar isso de uma forma mais superficial, de uma forma mais geral, referente às funções que são pré-estabelecidas na gestão. Então, sempre tem aquela pessoa que é responsável pela gestão da empresa como um todo, né, das atividades, dos processos, né, das demandas, como também existe aquela parte que é responsável pela parte financeira da empresa, que geralmente existem alguns fatores importantes que requer dessa pessoa poder ser tão assim sustentável referente à finança da empresa. Porque a saúde financeira depende de quê? Depende de despesa, de receita. Então vamos ver aí nas próximas partes o conceito disso tudo, tá bom? Então vamos primeiramente aqui começar pelos tipos de companhias, né? Então as principais atividades financeiras da empresa, os tipos de companhias. Então temos as companhias abertas, que faz a oferta de ações no mercado. Eu tenho companhias fechadas, o lucro e rendimento são distribuídos aos sócios. Então são empresas, são organizações que não estão no mercado financeiro de uma forma externa. Então eles têm aí empresas que oferecem mão de obra, oferecem oportunidade de emprego, gira a economia de uma forma mais sustentável, de uma forma mais holística, porém são rendimentos e lucros que são distribuídos apenas para os sócios, não para acionistas. E as companhias mistas que distribuem parte das ações do mercado. Então as companhias mistas, aí, as multinacionais, elas têm como finalidade colocar aí algumas ações no mercado na parte de investimentos e bolsa de valores. Então muita gente utiliza aí alguns procedimentos, né, de investimentos, bolsas de investimentos, para poder atribuir ações no mercado para essas empresas, para poder garantir justamente algum tipo de lucratividade no investimento. Então, companhias abertas faz oferta de ações no mercado, companhias fechadas, o lucro e os rendimentos são distribuídos aos sócios, e as companhias mistas distribuem parte das ações no mercado. Então são os tipos de companhias que temos aí de uma forma mais presente aí na empresa, né, de uma forma mais geral. Então vamos aqui para as atividades empresariais, né? Então quais são as principais atividades de um gestor da parte de finanças? É importante vocês saberem disso, é importante a gente poder se conscientizar dessas partes fundamentais. Então, primeira parte é a atividade de operações. Então, o gestor de finanças, o administrador financeiro, ele fica sempre na parte operacional, ele sempre tem a visão da parte operacional, que é o que faz a empresa funcionar. Então temos aí a questão de compras, produção, distribuição, armazenagem, transporte e inventário. Então toda a parte de operações, temos aí a parte de gestão de compras, a parte de produção e também tem a parte de distribuição, armazenagem, transporte e inventário, que é uma parte mais logística, como também na parte de administração de recursos materiais. Então existe justamente aí essas operações que são bem mais abrangentes dentro da organização e garantem justamente as atividades empresariais e um cuidado melhor na parte de gestão.
como também tem atividades de investimentos, que é a aplicação e alocação de recursos planejados em orçamentos dando suporte a atividades operacionais. Então eu tenho aí recursos que possam ajudar nas atividades operacionais de uma forma estratégica e de uma forma de produção, né, da gestão, né, da matéria humana no caso. Então é interessante aí você ter um investimento em cima de recursos humanos, né, para poder garantir melhor qualidade de vida do trabalho, como ao mesmo tempo garantir melhor aplicabilidade dos recursos da empresa. Então, existem aí as atividades de operações, que é a parte operacional 100% operacional, é o que faz a empresa funcionar, e a parte de investimentos para investir em recursos para poder fazer essa atividade operacional ser mais utilizada de uma forma com mais qualidade. Então é importante aí o investimento, é importante a visão do administrador, do gestor financeiro em atribuir justamente esses indicadores, né? Quando é feita uma solicitação de compra, quando é feito um checklist para saber quais são os materiais que são necessários para poder repor aquela dispensa, ou repor aquele material que está um pouco defasado, já está um pouco em desuso, já está com a vida útil comprometida. Então existe justamente aí a aplicação e alocação de recursos para poder analisar bem se aqueles recursos são realmente necessários para a aplicabilidade das operações, tá? É importante isso. E aí eu tenho atividades de financiamento, financia operações de investimentos, exemplo, empréstimos e debêntures, né? Então temos aí as atividades empresariais, né? Então repetindo, tem as atividades de operações, atividade de investimento e atividades de financiamento. Então são as três principais atividades empresariais ligadas a finanças. Então é importante aí você realmente saber as principais atividades financeiras da empresa na parte de finanças, para garantir aí você, como técnico de administração, saber identificar isso dentro da organização e saber a função e o objetivo desses profissionais na gestão da organização, tá? E daí eu tenho aqui as principais atividades financeiras da empresa. Então, funções do administrador financeiro. Qual vai ser a função principal do administrador financeiro? Análise, planejamento e controle financeiro, tomada de decisão de investimentos e tomada de decisão de financiamento. Então, ele vai ter justamente toda essa análise, o planejamento e controle financeiro, né? Quem já estudou aqui, deixa eu voltar um pouco, quem já estudou já a parte de gestão de qualidade sabe que essa partezinha aqui de análise, planejamento, né, controle financeiro, é uma parte bem interessante que faz parte do ciclo PDCA, que é aquele ciclo que fala de planejamento, organização, execução e controle. Então toda essa parte de análise e planejamento é importante para o administrador financeiro entender a situação de cada setor, entender a situação de cada componente que está trabalhando naquele setor, para poder realmente ver se é necessário realmente a alocação ou aquisição de recursos para poder suprir aquela necessidade. Depois desse planejamento e controle financeiro, é preciso ter uma tomada de decisão de investimentos. Então, essa tomada de decisão é importante para garantir justamente a melhor forma de você poder investir sem você ter ônus, sempre visando sempre ônus, bônus, e daí você ter justamente o melhor financiamento possível, tá? E quais são as funções do administrador financeiro? Coordenar, monitorar e avaliar todas as atividades da empresa por meio de relatório financeiro. Então é importante o administrador financeiro ter um conhecimento, né, de todos os setores da empresa. Se já tem uma experiência por ter passado por todos os setores, é importante ele ter essa experiência para garantir justamente a melhor forma de entendimento, né, daqueles profissionais, daqueles colaboradores que fazem parte daquele setor. E daí ele vai coordenar, monitorar e avaliar as atividades da empresa por meio do relatório financeiro. Vai colocar isso em planilhas de uma forma bem ilustrativa, com amostragem, com cálculos realmente com valores reais, para poder garantir justamente uma melhor amostragem, um melhor resultado para a gestão poder realmente saber o investimento ou não disso aí. Destinação dos recursos financeiros para aplicação considerando a relação adequada de risco e de retorno de capital investido, certo? Então, quando você vai investir recursos financeiros, a empresa tem que ter o retorno
em cima desse investimento. Então todo gestor ele pensa dessa forma, ele pensa que eu quero investir nisso aqui, mas eu tenho que ter um retorno do que eu investi. Então é feito justamente um levantamento, né, dos recursos financeiros da empresa, e é feito justamente essa divisão de recursos para cada setor, cada departamento da empresa. Então tem um departamento que gasta mais, tem um departamento que gasta menos, porque existem aí departamentos que produzem mais para a empresa e departamentos que são apenas de nível estratégico ou nível, né, de uma forma não tão importante, mas faz parte, é importante, porque todos os setores são importantes, porém existem setores principais, setores de produção e setores estratégicos. Então é importante saber quais são os setores que realmente gastam mais, que tem maior quantidade de despesa, para você poder destinar esses recursos de uma forma mais direcionada, tá? E a captação de recursos financeiros para financiamento de ativos de curto a longo prazo. Quando eu falo aqui em financiamento de ativos, é referente a quê? Referente à quantidade de pessoas ou a quantidade de projetos ativos que estão dentro da empresa para curto e longo prazo, dependendo do projeto, dependendo da forma que vai ser investida isso na organização. Perfeito? Então aí foram as principais atividades financeiras da empresa. Vimos aí um pouco sobre as funções do administrador financeiro. Vimos aí os tipos de companhias, companhias abertas, companhias fechadas e companhias mistas. Como também vimos alguns procedimentos na parte de atividades financeiras na empresa no modo geral. As principais atividades empresariais: a atividade de produção, atividades de financiamento e atividades de investimento. Perfeito? Então espero que vocês tenham gostado dessa primeira parte do vídeo. Vamos aí dar uma encerrada agora, e na segunda parte do vídeo a gente retorna com os assuntos aí de principais atividades financeiras da empresa, tá bom? Abraço a todos e até nosso próximo encontro.